Muito bem, 8 horas. Eu sempre tenho que ver a cola aqui, gente. Impressionante. 8 horas e 31 minutos. Nós estamos agora com o Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo de Votuporanga, que nós agradecemos pela presença, pelo convite. A gente estava meio combinando assim: olha, saiu fumaça branca lá no Vaticano, no outro dia o senhor esteja na bancada com a gente. E o Anselmo e o Bispo nos atenderam. Muito obrigado pela presença. A gente sabe dessa correria, dessa agenda lotada, principalmente nesses tempos, mas é importante a gente falar da eleição do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que agora é o Papa Leão XIV. Como que está a Igreja Católica nesse momento? Como que estão os católicos nesse momento de um novo papado que se inicia? Bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia a vocês, bom dia também a todos os seguidores da Rádio e TV Unifev. E antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer imensamente nessa oportunidade todos os católicos, sobretudo aqui da Diocese de Votuporanga, e as pessoas também de boa vontade que amaram o grande Papa Francisco e que rezaram também agora nesse conclave. Então, o nome do Robert Francis Prevost é fruto dessa oração, dessa multidão que teve uma admiração pelo Papa Francisco e que desejou muito esse líder agora indicado pelos cardeais, que é o Papa Leão XIV. Nós sentimos uma alegria muito grande, porque aquela expectativa, quando vai sair essa fumaça branca, né? Quando vai ser o nome do novo líder, quem vai ser? E ontem nós tivemos alegria no final da tarde, não é? Lá em Roma, né, às 18h08, tivemos a fumaça branca anunciando o novo Papa Leão XIV. Além das pessoas, né, acho que o mundo inteiro para assistir a eleição do novo Papa. O senhor, como bispo, os padres também ficam ansiosos, né? Esperando quem será o novo líder religioso. É uma expectativa muito grande. Muito grande, né? Porque a necessidade, né, de ter aquele que é o líder supremo da nossa igreja. Aquele que vai dar, de fato, né, as normativas para o novo governo da igreja, né, nesse diálogo com o mundo de hoje. Nesse mundo moderno, né, globalizado, as informações giram muito rápido, né? E talvez eu não acompanhe em outros conclaves tanto envolvimento da comunidade em ter o seu Papa, de certa forma, o seu candidato favorito, né? Alguns, sempre, claro, vai a torcida para que seja um brasileiro. Confesso que nessa o bispo também estava naquela, poderia ser o Orani, que foi aqui da nossa região, foi de São José do Rio Preto. A gente estava naquela, né? Nossa, podia ser esse tal. Mas a gente sabe que é todo um rito, tem todo um rito, tem toda uma tradição, tem todo um cerimonial, e enfim, tem todo um sistema, né, de oração para a eleição desse novo Papa. Mas aqueles que eram, né, como o senhor disse, do Papa Francisco, o senhor acredita que o Leão XIV seguirá mais na linha do Papa Francisco? Ou talvez ele é da congregação de Santo Agostinho, né? Ele não é jesuíta como o Papa Francisco. O senhor acredita que a linha vai ser mantida, já que ele também foi nomeado pelo Papa Francisco? Então, de ontem para cá, é uma investigação de saber quem é esse cardeal que foi considerado para ser o nosso Papa, o novo Papa. E descobrindo um pouco o histórico dele, né, ele se tornou cardeal agora em 2023. Mas desde 2019, o Papa Francisco, considerando toda a sua espiritualidade, seu engajamento pastoral, ele é um missionário agostiniano, né? Realizou um trabalho fantástico na diocese lá no Peru, no norte do Peru, Chiclayo. Chicaglio, né? Isso. E o Papa, desde 2019, chamou para ajudar, para colaborar com ele no governo da igreja lá em Roma, participando de várias, a gente chama de congregações, de castérios, são ministérios.
E ele foi considerado membro já do ministério, vamos chamar assim, do clero. Depois, já pouco tempo depois, já foi inserido como membro também do ministério dos bispos. E logo mais ele se tornou prefeito desse ministério dos bispos para escolher, ajudar o Papa a analisar os novos bispos. Então ele trabalhou muito perto do Papa Francisco, também fez as últimas viagens com o Papa Francisco, então ele teve uma proximidade muito grande com o Papa Francisco. E além do mais, ele participou do Sínodo dos Bispos, que envolveu o mundo todo. Né? Foi um processo de escuta, desde as dioceses, depois as conferências episcopais, depois os continentes, depois de uma maneira geral, né? Em 2 sínodos, trouxe a grande contribuição para entender aquilo que é, de fato, a identidade da igreja hoje, a sinodalidade. Então, a partir dessa proximidade com o Papa Francisco, tudo indica que ele vai dar continuidade a esse trabalho, né, que foi assim realizado de maneira muito participativa nos últimos anos. O senhor considera o nome dele foi uma surpresa ou ele estava entre os mais cotados? Olha, ele não aparecia na lista dos favoritos. Foi uma surpresa. Quem apostou no nome dele financeiramente perdeu. Quem apostou em outros nomes, né? Perdeu. Porque ele não estava assim, não aparecia, né, nenhuma projeção. Não tinha projeção, não é? Inclusive o senhor comentou aqui, ele teve uma ascensão rápida nos últimos anos, né? Ele se tornou bispo recentemente, assim, menos de 15 anos, né? Em 2014 ele foi nomeado, assumiu a diocese em 2015, a diocese lá do Peru. Ele tem uma formação agustiniana em Chicago e vira e mexe está em Chicago, prestando serviço na organização, e depois ele foi chamado para ser bispo ali no Peru. Isso em 2015 assumiu a diocese, né? E depois ele já, em 2019, ele é chamado para Roma. Em 2023, um ano e meio atrás, foi nomeado para ser cardeal. E ontem foi eleito Papa. Nós estamos com o bispo de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, falando, claro, da escolha do novo, né, da nomeação do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que agora passa a se chamar Papa Leão XIV, né, e vai comandar os sumos da Igreja Católica. Chamou a atenção a idade, né, 69 anos, uma idade bem nova. Dentro desse contexto, é a idade jovem. Muito novo, né? Assim, chamou a atenção. 69. E chamou a atenção, pelo menos que a gente vê, a questão do país de origem, né? Embora ele tenha a nacionalidade peruana, tenha dupla nacionalidade, americano, e aí o senhor acredita que a nacionalidade nessa hora tem um peso para depois sentar em negociações, e depois sentar com líderes mundiais? O senhor acredita que pelo fato dele ser americano tem aí um peso um pouco a mais? Eu penso que a nação não é o fator maior. Primordial. Né? Olhando um pouco o histórico dele, ele é uma pessoa poliglota, domina as 4, 5 línguas fluentemente. É uma pessoa que tem por natureza, não é, essa dimensão missionária de anunciar o evangelho onde estiver, né? E como membro da congregação de Santo Agostinho, eles realizam essas missões nas diversas partes do mundo. Então ele tem essa dimensão também de uma igreja missionária. O Papa Francisco fala igreja em saída, né? Sim. A gente vai ter talvez essa exploração mais clara o que será uma igreja missionária, ele que bebeu ali na amizade com o Papa Francisco, né? Participou do sínodo de maneira bastante apropriada. Então, ele é uma pessoa que tem esse perfil, não é, também de um homem conciliador, nesse mundo tão polarizado, né? Então, num primeiro momento, os cardeais eles tomam a consciência com maior profundidade dos desafios da igreja, esse contexto de guerras, de polarização ideológica, a questão também das violências, não é?
a questão dos migrantes, dos refugiados, a questão do planeta que está gritando, que precisa ser cuidado. Então, quem tem de fato entre eles, quem tinha esse perfil para poder levar avante, né, essas causas da igreja e do mundo? E escolheram ele a partir da experiência. Se a gente vê um pouco, quando ele assumiu o dicastério para os bispos, ele deu uma entrevista em maio de 2023, onde ele vai falando da identidade do bispo, que ter essa proximidade, não só com Deus, né, porque senão vira um gestor, mas também a proximidade com Deus, com os seus irmãos do colégio episcopal, com os padres e, sobretudo, essa proximidade com o povo de Deus. E ele esteve, né, muito próximo desses vulneráveis quando atuou por 8 anos lá na diocese de Chiclayo. Lá, né? Então é um homem preparado para essa missão imensa, né, de levar avante o Evangelho de Cristo e também estas respostas aos problemas desafiadores do nosso tempo. Tá certo. Bispo, a gente poderia passar a manhã inteira, porque, é claro, vão surgindo muitas dúvidas, muitos esclarecimentos. Inclusive, deixa eu aqui registrar a participação do nosso ouvinte, o Luiz, ele falando aqui, ó, Habemus Papa, né, que é a frase que todo mundo ouviu aqui, que seu pontificado seja abençoado. O nome já ajuda aí a todos os brasileiros também. E, claro, os brasileiros já foram atrás de investigar, até inclusive já descobriram que uma das línguas que ele fala é o português. Então, assim, tá aqui, né, do lado, esteve aqui do lado da América Latina, então a gente espera que seja um lindo pontificado, uma linda trajetória diante da igreja. A gente gostaria muito de agradecer a participação do senhor. Um ótimo dia, uma ótima semana, e agora com as orações junto com o Papa Leão XIV. Isso, rezemos pelo êxito do trabalho frente à igreja, e a igreja somos todos nós. Que nós possamos também levar essa alegria durante todo o seu pontificado. E também a nossa colaboração, que não é suficiente começar bem e depois a gente deixa essa alegria pelo caminho. Né? Que possamos com ele viver bem o Evangelho de Cristo. Muito obrigado.